Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gisele Lins do Treinador OAB e nós vamos fazer nossa contagem regressiva 13 dias. Faltam 13 dias para o exame de ordem. Eu acabei de dar aula, então eu vou dar algumas dicas porque na prova passada eu tinha acabado de dar aula para graduação e caiu muita coisa que a gente viu. Então não vou deixar essa oportunidade, essa questão do destino passar. Bom, primeira coisa, para o pessoal de direito civil, prestem muita atenção em bem de família, tá? Então, primeira dica, vou até gravar de novo, porque se eu acertar eu preciso colocar as nossas previsões. A OAB adora bem de família em direito civil, tá? Adora bem de família em direito civil. É um ponto que eu aposto, bem de família, tá? Então você precisa saber o que é bem de família, você precisa saber que existe uma lei de bem de família e você precisa também saber que existem súmulas super interessantes sobre bem de família, tá? Esse é o primeiro ponto. Segunda aposta é relacionada à execução, tá, gente? Então, dá uma olhada em execução, veja os embargos à execução, tá? Veja como encontrar no Vademecum os embargos à execução, que são pontos que são fáceis de responder, mas às vezes são difíceis de justificar, tá? Então, presta atenção, execução, embargos à execução, muito legal. Outro ponto que a gente viu hoje, que eu achei super interessante, que poderia cair na nossa prova, é sobre ausência. Lá no direito da personalidade, alguma coisa relacionada ao direito da personalidade, pode ser uma ótima aposta para a segunda fase. O que mais que a gente viu hoje? A gente viu um muito legal também sobre proposta, aceite, né? Entre ausentes, entre presentes, que são coisas extremamente atuais e podem sim voltar, né? Vir na sua prova de segunda fase. Mas agora falando de ai pra bugalho, como diria minha mãe, pessoal, como é que vocês estão nas questões da sua matéria? Como é que vocês estão nas questões da sua matéria? A dica de hoje do dia 13 é a seguinte, pessoal. A OAB, ela faz nas questões, né? Primeira coisa, eu acho que é principal para eu explicar para vocês precisam prestar muita atenção, porque as questões têm que ser respondidas no caderno definitivo na página das questões, tá? Relacionada, questão 1, questão 2, questão 3, questão 4. Então você precisa saber que existe uma folha para cada resposta dessa e que você precisa indicar a letra que você está respondendo, tá? Se é A, desculpa, se é B, se é A1, A2, porque às vezes elas são todas divididas. Então, presta atenção. Eu tenho muitos casos de aluno que fica tão desesperado pelas linhas que ele começa a responder a questão 1 na página da questão 1 e já começa a responder a questão 2 e a 3 tudo grudado e vai zerando tudo. Então, vou repetir. Muita atenção. Quando você for para o caderno definitivo de questões, você precisa responder a questão na folha indicada. Tá indicado lá. Beleza? Beleza. Bom, minha próxima dica hoje do dia 13 é a seguinte, gente. Responder peça e questão é igual, mas o desenvolvimento é diferente. Então, o que acontece? Eu vou repetir de novo, porque eu tô falando todos os dias sobre isso. Os alunos ficam muito na peça e esquecem as questões. Vocês precisam ver as questões. Precisam. E eu vou dar uma dica de ouro por conta da minha experiência com a OAB. Sabe o que acontece? Quando você for escolher as suas questões, você não deve fazer a questão em ordem, 1 a 4. Você tem que escolher 2 para você fazer bem feita e depois responder as outras 2 se der tempo. É o seguinte, gente. O problema das questões, ele é enrolado. Ele tenta te levar para lugares obscuros. E o que acontece com o nosso cérebro? O nosso cérebro, ele não vê a parte que ele sabe. Ele fica matutando a parte que ele não sabe. Então, eu vou dar um exemplo de direito civil, tá?
Por exemplo, a gente viu um negócio super simples agora, né, que era sobre contratos, só que uma hora falava de herança. E aí os alunos ficam pensando, herança, direito de família, associações, fica desesperado. O cérebro já vai te bombardeando, só que as perguntas desse problema não tem absolutamente nada a ver com esse ponto que foi colocado para encher linguiça no problema e te deixar com medo. Então, qual é a dica que eu te dou nas questões da OAB? Ao invés de você ler primeiro o problema, leia a pergunta do problema. Quando você lê a pergunta do problema, sempre na pergunta do problema já está a palavra-chave que você precisa procurar no Vademecum, né? O foco da pergunta, e aí quando você lê o problema, você já vê o que não tem nada a ver com o problema. Isso é literalmente assim, pega goiaba, tá? Para não falar outra palavra, pega goiaba. Por quê? O nosso cérebro, ele é muito seletivo. Ele lê um problema e ao invés dele focar na parte que você sabe, ele foca numa palavrinha, sabe? Que você não tem a menor ideia. E aí ele já vai te sabotando, vai quebrando toda a tua confiança. Então, se eu puder dar uma grande dica para vocês, é que nessas semanas agora, nessas últimas 2 semanas, que você foque, quando for responder questão, que você precisa se dedicar à questão, já que é a questão que elimina candidato em segunda fase. Você olha o problema primeiro, a pergunta, né? A gente tem o problemão e as perguntas. Olha a pergunta, já grifa a pergunta e depois você olha o problema, tá? É uma forma também mais fácil de você até escolher qual questão você vai fazer, tá? Então é uma grande dica. A gente consegue essa dica como? Com prática, tá, gente? Com prática. E o último ponto que eu vou falar para vocês, tá? Gente, quando eu tô respondendo questão ou peça, às vezes eu sei a resposta. Existem respostas que são meio óbvias, tá? Responda. Responda. Não fique esperando achar o artigo. É óbvio que o melhor é achar o artigo, sim, até porque o nosso modelo de resposta, que pega um pedaço da pergunta, parafraseia o artigo e dita o artigo, te ajuda. Mas às vezes não vai dar tempo e você sabe a resposta. Você não vai deixar de responder porque você não achou o artigo. Esse é um outro ponto muito importante que você precisa focar, tá? Responda. E minha última dica desse dia 13 é o seguinte. Nem sempre a bússola do Vademecum vai te mandar para o artigo cabal da tua resposta. Mas ele manda para um artigo próximo ou satélite. Então você precisa o quê? Achou, a bússola indicou um artigo, vai nele. Aí você vai fazer o quê? Procurar a cabeça desse artigo. O que é a cabeça, gente? Que eu sempre falo. Quem não sabe, veja os meus vídeos no YouTube. Cabeça, ela é todo o título, capítulo, seção. O que está escrito grandão. E aí você lê a canaleta, que tá esse artigo que a bússola indicou. Da cabeça de cima, escrito grandão em cima, até a cabeça de baixo, escrito grandão embaixo. E você vai encontrar, sim, a resposta. Então, são dicas aí de manuseio de Vademecum e de encontro de resposta, tá? Até porque a minha palavra de ordem é domínio do Vademecum. E quando eu domino o Vademecum, eu não preciso saber toda a matéria. Na verdade, eu preciso saber mexer no Vademecum. E o Vademecum vai me dar todas as respostas. E eu não posso me desesperar. Porque quase sempre a bússola vai me levar para onde eu estou procurando certinho. Mas às vezes não. Quando que acontece às vezes não? Quando a pergunta é muito fácil, sabe? Quando a pergunta é muito fácil. Então você não pode desistir. Você vai olhar o artigo indicado na bússola e aí você vai procurar os satélites, os em volta, porque vai estar ali em volta. Como? Pela canaleta. Olha onde começa, né, a cabeça daquele artigo, título, capítulo, seção, escrito em grandão, até onde acaba a canaleta desse artigo que a bússola indicou, título, capítulo, seção. Então, o artigo que você está procurando tem que estar por ali. Mais uma dica e última, que eu tô empolgada agora. Pessoal, a OAB pode perguntar jurisprudência? Muita gente me pergunta isso. A OAB pode perguntar jurisprudência, sim, relacionada a decisões jurisprudenciais, né, atuais.
Mas eu vejo muito o aluno se perdendo em súmulas. Você precisa saber que o teu vademecum, ele tem uma bússola de súmulas. No nosso caso, civil é o STJ. Não sei sua matéria, veja se é mais STJ, STF ou os dois. E essa bússola tem muitas palavras. E essas palavras podem super te ajudar. Então você precisa usar a bússola das súmulas. Assim como você precisa observar os artigos que você acha, os vídeos deles. Porque os vídeos deles normalmente te levam à súmula. Tá bom, vou fazer a última dica de hoje. Gente, normalmente as perguntas, as questões estão relacionadas a letra A é direito material, a letra B é direito processual ou vice-versa. E por vezes, ou quase sempre, né, mas por vezes, o direito material está relacionado ao direito processual. Então a dica é, se você vai primeiro para o direito processual, material, normalmente vai para o direito material primeiro. Olhe o vídeo do direito material que ele te remete para o processo e vice-versa. Se você começa com o processo, ele te remete ao direito material. Então você não precisa ficar cansando procurando, porque ele mesmo vai te remeter. Você precisa ter essa expertise. Putz, ó, tô vendo que os vídeos estão me mandando lá pro processo e tem a ver a minha pergunta ou a minha peça, então acho mais fácil. E por último, né, hoje eu recebi essa pergunta, por que eu tenho que procurar primeiro no direito material ou primeiro no direito processual? Gente, quando um professor fala assim, gente, direito material processual, essa é uma pergunta que a gente faz para facilitar onde eu começo. Mas pode acontecer de eu achar que aquilo tá no direito material e não estar. De repente está no processual. Então jamais desista. Quando você fez aquela tua perguntinha, é direito material ou processual? Ah, é material. Vai no material, não acha? Vai pro processual. Ou começa no processual, não acha? Vai pro material. Não achou nos dois? Vai pra lei. Pra lei. Não achou na lei? Vai pra súmulas. Então você precisa fazer todo esse mix que vai dar tudo certo. Tá bom, gente? Já deixei minhas primeiras apostas nesse vídeo. Se você não viu desde o começo, volte. Deixe seu joia, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. E até amanhã. Hoje terminamos nossa contagem regressiva dia 13. Faltam 13 dias para a OAB. Lembrando, eu deixei até quarta-feira 50% de desconto no nosso treinamento Domínio do Vademecum, Direito Civil, tá? Tá grudado aí em algum lugar o cupom para você adquirir, dá tempo de fazer muita coisa. Tá na hora de explodir, de fazer questões e revisar as peças principais, cantando, porque o miolinho do direito você vai já tá treinando fazendo questões. Obrigada, Rafinha, obrigada, Ametista, Ricardo, Regiane e todo mundo. Beijo grande, tchau, tchau.